Estamos aqui de novo no Mulheres que Fazem, na WNTV, hoje para falar de flores. Elas que nos homenageiam sempre, né? As mulheres, qual mulher que não gosta? No mês das mulheres, estamos aqui com a Karina. Muito bem-vinda, Karina. Obrigada. Queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos web espectadores. Okay. Bom, eu sou Karina, eu sou proprietária da empresa Le Choix, que trabalha com arranjos florais, e a nossa proposta básica e o que a gente pretende levar sempre é propor arranjos diferenciados. Fazer uma mistura totalmente diferenciada de flores com complementos, usando muitas sementes, muitas coisas verdes para sair do lugar comum dos arranjos de flores. Não, os arranjos da Karina, vocês precisam estar atentos e perceber, que a gente vai ver aí cada foto, cada imagem, porque ela usa aquilo que é inusitado e aquilo que está no nosso dia a dia, né, Karina? Isso. As flores mais comuns, aquelas que a gente pensa que isso é muito comum, eu já vi no jardim da minha avó, esse tipo de coisa, eu gosto de usar porque traz um ar, parece que de mais conforto para o olhar, e combinações que são totalmente inusitadas. Essa é a proposta. Nós já vamos falar mais das flores, mas eu queria falar dessa. A gente não fala muito assim, você é uma flor, você é uma rosa. Eu quero falar desta flor aqui. Karina, conta um pouquinho a tua história de vida. Como é que surgiu as flores? Essa habilidade, né, ou esse interesse na tua história? Como é que você localiza isso na tua história familiar? Bom, eu acho que assim, vem desde sempre, porque nós tínhamos uma casa, na verdade era uma casa de fim de semana, com um jardim muito grande, e a minha mãe sempre gostou. Quantos irmãos? Somos 3 mulheres. 3 mulheres. Uhum. E aí a minha mãe sempre gostou muito de cultivar flores, o jardim estava sempre super bonito e ela variava muito. Ela que ia fazer mesmo, ela era jardineira, era casa de veraneio, é isso? Era casa de veraneio, isso. Ela e a minha bisavó, a avó dela, que também, então ela também já tinha isso vindo da família. Sua avó não? A minha avó também, mas menos. A minha bisavó e minha mãe sempre gostaram muito. Então a gente, desde criança, esteve envolvida com isso, né? Foi bem interessante, plantamos árvores, então assim, quando eu já tinha 20 e poucos anos, tinha uma árvore plantada pela minha irmã mais velha, que a gente lembra dela plantando, já uma árvore adulta. Então tem uma história bem interessante, assim, de realmente de gostar de cultivar e de ver crescer a flor. Sua mãe incentivava e estimulava vocês a irem colocar na terra? Sim, a gente sempre ajudou, sempre ajudando a mexer naquele jardim, o tempo todo. E como você acha que essa relação com a tua família e com a terra, porque é uma coisa tão fundamental e que hoje em dia as crianças têm tão pouco, né? Como é que você acha que isso influenciou na sua personalidade? Talvez... Eu sou tranquila, eu tenho uma paciência para ver as coisas acontecerem, eu gosto de fazer acontecer, mas talvez isso seja uma influência disso, que quando você planta, você põe uma semente, você tem que aprender que aquilo não vai germinar no dia seguinte, né? Você tem que esperar. Principalmente para criança, né? Cuidar, que tem aquela ansiedade toda. Esperar, cuidar, aí ver aquele brotinho sair e assim por diante. Então, acho que isso é uma coisa que é um aprendizado interessante. Você lembra disso na tua infância? Lembro. De como era a tua relação com a planta mesmo? Sim, lembro que a gente gostava de ver plantar e a gente quando aparecia uma flor nova, minha mãe sempre chamava, olha só, nasceu, olha, tá aparecendo. Então, tinha uma expectativa de ver isso acontecer. Pelo que eu entendi, vocês iam em férias escolares? Não, todos os finais de semana e todas as férias. Era próximo a próximo a São Paulo. A gente mora em São Paulo e a casa era numa cidade bem próxima daqui. E tem alguma história, assim, porque assim, eu acabei de lembrar, vou contar a minha primeiro, depois eu quero contar. Eu lembro porque é uma coisa que me marcou muito, né? Quando os meus pais compraram um terreno para construir uma vez, uma casa, que é a casa que eles moram, inclusive, uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi plantar uma mangueira. Uhum. E eu fui lá no cantinho e olha, eu lembro disso, tô falando, eu tô revivendo. Eu lembro lá, coloquei, e era uma delícia cada vez que aquela mangueira, porque era a minha mangueira, né? E aí teve um momento, óbvio, né, que a mangueira cresceu e a casa ia ser destruída, porque as raízes estavam imensas, ela era no cantinho, ia começar a infiltrar no muro, né? E eu lembro então que teve que cortar a mangueira. Eu vou te dizer que eu chorei muito. É terrível, é terrível. Você tem histórias assim na tua vida? Tem uma história de uma árvore que não foi plantada por nós, mas já existia no terreno quando foi construída a casa. Era um pé de angico, não sei se você conhece o angico. Nunca ouvi falar. É uma árvore lindíssima, porque ela é muito grande, ela é bem frondosa, mas as folhas são delicadíssimas, é linda. É aquela bem pequenininha, porque às vezes eu não sei o nome, né? É, uma folhinha bem pequena, é linda, super bonita. E ela ficava bem no centro do jardim.
E aí teve uma tempestade com raios e o raio pegou o pé de angico bem no meio, mas ela era muito grande. E aí a gente teve que tirar o pé de angico. Quer dizer, foi uma situação natural, porque eu fiquei com raiva, eu te confesso que arrancaram a minha mangueira, eu fiquei muito brava. Não, a gente teve que arrancar essa árvore, mas por uma questão que não foi doença, não foi nada disso, foi uma fatalidade, né? Mas foi triste, depois do jardim, assim, eu pelo menos, nem sei minhas irmãs, mas quando eu olhava o jardim sem aquela árvore, ele parecia outro lugar, era uma coisa totalmente estranha. Você lembra mais ou menos que idade você tinha nisso? Quando aconteceu, eu devia ter uns 16 anos, quando teve que tirar mesmo e acabar com aquela... Quer dizer, você viveu como uma morte também. Nossa, muito foi interessante, ruim. né? É péssimo, porque faz parte, né, do teu cenário, da tua vida, aquilo lá teve lá sempre. E essa coisa das flores no jardim... Minha mãe, como gostava muito disso, ela sempre trocava as flores, então tinha flor de época. Então, ao redor desse pé de angico, era uma coisa que estava sempre se mudando, sabe? Tinha vida, vida visivelmente para vocês. Mudava as cores, tinha épocas que era inteiro laranja, depois era misturado, ou todo vermelho, o canteiro mudava completamente, sabe? E aquilo acabou, não existia mais aquilo. E teve vamos assim dizer, alguma tentativa de recuperação desse afeto? Claro. Vocês replantaram alguma coisa lá? Nesse lugar do angico, não. Não. A gente replantou outras árvores, mas no lugar do angico não, ficou vazio. Fizeram acho que não passou pela cabeça de ninguém plantar outra coisa no lugar dele. Viveram o luto ali mesmo, eu nunca tinha né? pensado nisso, mas não, ninguém pensou em plantar alguma coisa naquele lugar. Ficou só um canteirinho de flores mesmo, Mas teve uma movimentação de vocês em estar fazendo então uma plantação em conjunto, alguma coisa que a família fizesse algo? Você falou da sua irmã. Na verdade, sempre era em conjunto, né? Porque a gente estava sempre, todo mundo mexendo naquele jardim. Então, especialmente para isso, não, mas... Ficou aquele vazio mesmo, ficou um vazio. Você tem, quer dizer, você agora marcou, mas você teria outro ou aquele era o seu cantinho? Não, tem um outro cantinho nesse mesmo jardim que era uma árvore de pingo de ouro. Sabe o que é pingo de ouro? Sim. Mas uma árvore mesmo, que acabou crescendo, ficou enorme. Então, a gente sempre esperava florir, porque ela fica toda lilás quando tá florida, né? Primeiro com aquelas bolinhas laranja, são as sementinhas. É uma bonita, outra árvore muito bonita também. Linda, então aquilo também era uma coisa que causava uma expectativa, sabe? E lindo, porque era bem em frente a uma janela da sala, que era bem grande, envidraçada, então parecia que ela ficava emoldurada por aquela janela, muito bonita. Então essa cena dessa árvore também... Marca bastante. Marca bastante. Sim, frutíferas você... Tem na tua história e usa também no seu dia a dia? Então, no dia a dia das flores é meio complicado usar frutíferas, né? Porque, na verdade, é um tipo de arranjos que até às vezes eu ponho uns galhos de limão, alcachofra, às vezes eu uso, que a flor da alcachofra... A alcachofra é uma flor, né? Ela é linda. E a flor dela, quando tá com aquela coisa... roxinha, né? Toda roxa, é um tom de roxo que nenhuma outra flor tem, só aquela. Então, às vezes eu uso. Mas é um pouco complicado de usar em arranjos florais, assim. Mas a gente tinha também em casa tinha vários pés de frutífera lá. Tinha um pomar? Não era exatamente um pomar, mas espalhado pelo jardim tinha alguns pés. Tinha limão, tinha laranja, tinha mexerica e tinha um pé de figo, que esse também foi bem... Marcante na sua vida. Marcante, porque o meu avô era italiano, veio da Itália para o Brasil. E ele era de uma região que se plantava figo, Aliás, uva. fala seu sobrenome inteiro. Meu sobrenome é Sultani, que é libanês, não é italiano. Eu ia brincar com a... Era por parte de pai. Mas o sobrenome da minha mãe é Lembo. Então, a região de onde meu avô veio era uma região que eles plantavam frutas, muitas frutas. Então, figo, uva, morango, essas frutas mais de clima um pouco mais frio. E aí ele plantou nessa nossa casa um pé de figo, que demorou para crescer, e ele cuidava daquele pé de figo, e acabou que quando meu avô faleceu, aquele pé virou um pouco, para mim, virou um xodó. Eu gostava de passar por ali, por aquele pé de figo, e saber que ele tinha plantado aquilo. Era a memória dele para você ali impressa, viva, e as cores. E no fim ficou ótimo, os figos eram super gostosos. Depois da morte dele? Ou não? Ele conseguiu usufruir um pouco? Conseguiu usufruir, sim, mas sempre me lembrava dele, porque era uma coisa feita por ele, né? Plantado por ele, que estava ali, né?
Sabe o que eu acho maravilhoso nessa entrevista com a Karina? É que vocês possam estar, assim, mexendo um pouquinho com as suas memórias, né? Assim, muitas vezes nós temos esses registros de árvores, de momentos de infância, de vida, né? Gostosos, que são importantes, que têm uma marca na vida da gente, mas como a gente não está diariamente, né? Não tem uma história como a sua, não, né? Isso se passa delicioso falar disso também, porque assim, acho que eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas dessa maneira. E agora você me perguntando, claro, todas elas tiveram um significado importante, marcante na sua vida, sem dúvida nenhuma. E assim, não sei se você vai fazendo esse caminho, mas com certeza alguma destes elos foram trazendo para você na sua personalidade, né, e na sua vontade de criar um trabalho, porque sempre foi assim, você sempre imaginou trabalhar com flores? Não, então nunca, conta pra gente como é que foi. Trabalhar com flores. Na verdade, eu fiz faculdade de arquitetura, que eu sempre gostei muito, acho interessantíssimo. E na faculdade de arquitetura a gente tem uma cadeira de paisagismo. Na faculdade que eu fiz eram 2 anos de paisagismo. E aí já comecei a me interessar bastante também por paisagismo. Mas também nunca pensando em levar como uma profissão. Exclusivamente isso. Minutinho, que eles vão ficar ali para aquele cafezinho sair rapidinho e já volta pra gente saber como é que fica essa história entre arquitetura, paisagismos e uns arranjos fenomenais. Voltem daqui a pouquinho. Estamos voltando para falar de flores, né? Essas flores lindas, maravilhosas, mas com um quê especial que a Leixois, que a Karina coloca. Ela vai falar um pouquinho do que é a Leixois daqui a pouquinho. Agora vamos ver, Karina, como é que é essa história que você estava contando no bloco anterior aí, do paisagismo, da arquitetura? Você foi lá, sentiu que paisagismo tocou você de uma maneira diferente? E conta pra gente o que aconteceu. Então, aí foi engraçado, porque eu me interessei por paisagismo e além da faculdade fui fazer alguns cursos paralelos também para me aprofundar um pouco mais. Aí eu entendi que para levar o paisagismo como eu acharia que seria totalmente a sério, teria na verdade que ir muito mais fundo, fazer uma faculdade de agronomia, por exemplo. Porque você tem que entender muito de clima, de temperatura, de tipo de solo, para ser uma coisa realmente assim, 100% correta. E acabei me desvirtuando dessa parte, mas estudei muitas coisas a respeito de plantas e flores, e principalmente da flora brasileira. E acabou ficando de lado isso. Aí seguiu em frente com a arquitetura. Por uma coisa do destino também, totalmente, que não teve, foi uma coisa que apareceu na minha vida. Acabei trabalhando com comércio também, mas sempre ligada à parte de arquitetura, decoração. E aí, hoje em dia, eu vejo como tudo isso me levou às flores. Que na parte da decoração e comércio, foi o que me deu uma base para ter coragem de abrir uma empresa um dia. Tive assim, como no dia a dia disso, foi como se fosse um treinamento. É fundamental isso, por exemplo, você estava na faculdade de arquitetura, mas isso não te dava a formação do dia a dia de uma empresa, né? Lidar com empresário. Inclusive, nos escritórios de arquitetura é um problema, né? É um problema porque os arquitetos têm sempre que ter um administrador, alguém. São poucos os arquitetos que querem se dedicar não só a arte, vamos dizer assim, de projetar e de criar, área de humanas, tem né? que administrar. Aquela área, né? Você tem que, alguma hora você vai ter que administrar. Ou você delega para alguém, ou você tenta se especializar nisso. A coisa dá certo, tem que ser assim. E aí eu comecei a ter essa vivência de comércio, trabalhei em várias lojas interessantes de decoração, sempre aqui em São Paulo. E aí, de decoração, sempre, dessa área de comercial, você está dizendo, sempre ligada à decoração, a mobiliário, sempre. E aí fui desenvolvendo uma coisa muito interessante relacionada a cores e formas. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito de brincar com cores e com formas. E eu trabalhei com o Sig Bergamin, que é um arquiteto, claro, todo mundo sabe quem é. Conhecido bastante. Muito conhecido. E que, pra mim, é um mestre do uso de cores. Eu sou muito fã do trabalho dele e eu acho que ele mistura cores como ninguém. Assim. Às vezes você pensa, meu Deus, vai misturar isso com isso, vai ficar
Quando ele faz, fica uma coisa assim harmoniosa. Não, maravilhosa. Meu Deus, como é que alguém pode ter essa clareza, assim, entender que isso vai ficar legal? E aí, trabalhando no escritório dele, surgiram algumas oportunidades de fazer eventos para alguns clientes dele. Claro, pelo escritório, não era uma coisa independente minha, mas montagem de cenário. Eu trabalhando no escritório, não, de flores mesmo. Ah, de flores? De flores, arranjos, decorações de festas. E aí, dentro do escritório, ele acabou... Mas você fazia isso na decoração do escritório dele? Como é que isso... Não. Como é que foi esse salto? Por exemplo, um cliente que ia dar uma festa. E aí, precisava de arranjos para essa festa. Então, o cliente via o escritório do SIG e o SIG bolava essa festa, como ela ia ser. Inclusive com os arranjos e tudo. E como ele percebeu que eu gostava disso e tudo, eu comecei a ajudar nessa parte. Na montagem? Na montagem de arranjos. E aí eu comecei a entender que eu amava fazer isso. Mas ainda Quer dizer, ele foi seu padrinho? Não, eu considero. Nem sei se ele sabe disso, mas eu Olha lá, vamos ver que ele saiba e que chega até o segmento que isso é uma verdade. Olha, eu considero porque, assim, eu considero que a época que eu trabalhei com ele, assim, no dia a dia do escritório, eu aprendi muito sobre proporções, sobre cores e sobre como combinar coisas que não, teoricamente, você não combinaria. Se à primeira vista você acha que não vai, não né? vai dar certo. Não vai dar pois certo. Mas observando o trabalho dele, eu entendi que pode dar certo. E isso já começou a bater uma certa... uma vontade. Despertar um pouquinho. Aliás, observem aqui no vídeo como as flores conversam com ela. É impressionante, porque ela vai falar, ela olha pra flor, é impressionante. É incrível, né? Parece um chamariz, assim. Então, e aí eu comecei a entender que eu gostava muito disso, mas ainda não entendi que eu faria isso como meu trabalho. Saindo do SIG, foi trabalhar como designer numa metalúrgica. Mas isso você já estava formada, não? Já há bastante tempo. Já trabalhando há bastante tempo. E aí, nessa metalúrgica também, que é a Altera, uma metalúrgica que faz coisas para casa também, eu fiquei como coordenadora de design. Então, coordenadora de design, mas você começou a desenvolver também peças? Peças e... para casa, né? Então, são torneiras, puxadores, esse tipo de coisa. E aí, a minha percepção de proporção... melhorou mais ainda. E assim, hoje, analisando tudo isso, todos esses anos, essas experiências tão diferentes umas das outras, eu entendo que tudo isso me levou a entender que eu queria fazer uma coisa com cor, com forma, que fosse viva e que pudesse empregar todos esses conhecimentos que eu além de inusitado, criativo, né? Porque é isso que eu acho super interessante. Quer dizer, nós mulheres, né? É fundamental a gente resgatar um pouquinho no nosso mês aqui de março. Assim, a flor faz parte mesmo da história da humanidade, né? E da leveza que traz do dia a dia. Então, assim, quero convidar vocês a fazer aquele esforço mental, criar aquelas cenas, né, da mulher ir lá no campo, tirar a flor, né, colocar dentro de casa. E essa ideia do adorno, né, que assim, porque a gente pode pensar nos adornos pessoais, que a gente está falando um pouco mais das relações diretas. Mas a flor não, né? Ela tem todo um contexto vivo de comunicação e de suavização em ambiente. Né? Isso. E ela traz uma conversa, essa é a ideia que é interessante, mesmo que as pessoas não tenham essa consciência. A natureza, ela conversa sempre com a gente. Sim. Conscientes ou não, pode fazer de maneiras diferentes. Né? Ela é cheia de símbolos, né? Exato. Carregada de símbolos. Então, assim, quem está acostumado a ter flor em casa... sabe a diferença que faz. Quando você tem sempre o seu vasinho com flor e tal, um dia que não tem, parece que a tua casa tá mais triste, tá empobrecida, você fica com um outro astral, incrível. O que eu tô querendo chamar a atenção de todos aí, para que a gente possa perceber como é que a gente se relaciona, né? O que é essa energia? É exatamente isso, porque as pessoas, às vezes, elas entram nos ambientes e elas não sabem o que está acontecendo. Então, elas captam a sensação mais triste. Pode entrar num ambiente mais pesado, até mais moderno, mas que seja rígido, você tem uma determinada sensação. Quando você entra num ambiente que tem flores, a relação realmente de sensação é diferente. É diferente. Né? Até é engraçado que até sensações físicas, como, por exemplo, você sente que o ambiente está mais fresco. Não está mais fresco. Mas aquelas flores te dão uma sensação de frescor, dependendo da flor que ela tá, da cor que ela tá. O oxigênio, aí tem um fato até físico, né? Exatamente. Então, eu acho muito interessante. E aí, então, na verdade, quando eu voltei dessa metalúrgica,
Quando eu voltei? Porque... Ou quando você acabou, você vai não, agora não é isso que eu quero. Não, eu disse voltei porque eu não contei um detalhe. Essa metalúrgica era no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 6 anos lá, morando no Rio Grande do Sul. Então, quando eu voltei, na verdade, a pedido de uma das minhas irmãs, que ela que entendeu tudo isso, falou, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que abrir essa empresa e trabalhar com flores, você tem que vir porque você vai ser a designer de flores, a florista e tal, disso. E aí, conversamos muito, ela me convenceu, achei maravilhoso. E é por isso que a Lechoá existe. A Lechoá são vocês 3? Não, somos 2. Eu e minha irmã. São 2 irmãs, não são as 3. Não, a terceira ainda não entrou. Vamos ver o que vai acontecer. A terceira irmã, não, ela também gosta muito de flores, mas não é sócia na empresa. E a minha mãe, claro, né, que me ajuda no dia a dia. É ela que fica lá como meu backup. Que deve estar se realizando. Se realizando 100%. Ela que fica ali, é o meu backup para qualquer coisa, assim, ela fica o tempo todo me ajudando. E esse status da sua irmã se deu ao quê? Não sei de dizer exatamente, mas a gente sempre ela achou... se formou... Ela é advogada. Advogada. E atuava até então? Não, ela atua, mas ela não trabalha na Lechoá. Ela é minha sócia. Ela continuou? Sim, ela continua. Ela é minha sócia, ela que teve a ideia, assim, vamos fazer agora isso, que foi bem num timing perfeito, eu acho. Mas ela não trabalha lá, no dia a dia ela não está envolvida. Quer dizer... Irmã esperta, né? Que a irmã fez, você olha, vou fazer... Eu sou empreendedora, vou chamar a minha irmã aqui, vou abrir a empresa e colocar ela para trabalhar. E tá dando super certo. A gente tá adorando, assim, o resultado é muito, muito bom. E claro que aos poucos, né, a gente vai conquistando cada vez um pouquinho mais no mercado do que a gente pretende. Mas a ideia básica, que é encantar as pessoas, e cada pessoa que compra um buquê da Lechoá ou recebe o buquê, é muito gratificante, porque tem pessoas que mandam um e-mail para dizer que adorou, que a pessoa que foi presenteada agradeceu, porque eu nunca vi uma coisa tão diferente. Agora fala um pouco do nome. Como é que vocês chegaram nesse nome? Então, Lechoá em francês quer dizer as escolhas, e partiu da minha irmã também a ideia, da Cris. E eu achei máximo, porque realmente foi uma escolha de vida parar todo o resto que estava acontecendo para fazer isso. Quer dizer, para você mesmo, né, Karina, que é independente, você está fazendo meio que uma catarse aqui, mas independente disso, você não tinha essa visão de que você foi, ali foi uma escolha. Quando você sai, então, do Rio Grande do Sul, você vem, é uma escolha para você foi uma determinada. Foi consciente na época? Não, foi. Na hora que eu resolvi realmente deixar de lado e vir para cá, foi para desenvolver esse trabalho. Tá. Então aí foi realmente, escolhi fazer isso. Então eu acho o nome perfeito. Cada vez que eu falo o nome eu acho o máximo, porque assim, é um pouco difícil, porque como é em francês, a grafia dele não tem nada a ver com a pronúncia, né? Com a pronúncia. Então, Lechoá, mas se escreve de outro jeito. Então, eu sempre penso, esse nome é um pouco difícil para as pessoas gravarem e tal, mas ao mesmo tempo eu me sinto feliz porque eu adoro o nome. Não, mas o sonoro não é. Eu acho que essa é importante, claro, Brasil e tal, a gente fala, mas eu até acho que a camada que você atende, você assiste, claro. Acho que o sonoro não é tão... Não. O sonoro é forte, né? Lechoá é forte, ele é uma palavra forte, né? Gostoso, né? Forte. E dentro dessas escolhas, né, que você acaba... determinando na tua vida como o foco central, né? O que você traz de elemento, porque uma coisa que para você foi marcante é não repetir o que acontece em mercado, né? Isso. E aí, não é isso? Isso foi um fator que você trouxe para imprimir, e não é uma coisa porque você quis ser diferente, é porque isso para você tem uma importância. Tem. E qual é essa importância? É justamente a importância de não ter um preconceito em relação a flores. Okay. Eu percebo muito isso, não criticando ninguém, porque eu assim, admiro muitos floristas aqui do Brasil, de alguns eu sou fã. E o que eu acho, as pessoas têm uma certa... estigma de algumas plantas? Algumas plantas não são usadas, porque essa planta é uma planta mais popular, aquela planta é uma planta muito cara... essa é tropical, não vou misturar com uma que seja de clima temperado. E esse tipo de coisa que eu resolvi abolir do meu trabalho. Então, assim, as flores estão aqui no Brasil, sendo de características mais temperada, mais tropical ou não, elas estão todas aqui, são plantadas aqui e dão no nosso país, de alguma maneira. Então, muitas coisas no jardim dela. Espera um pouquinho, não saia daí que você vai ver como é que isso se transforma nas imagens lindas que vocês vão ver daqui a pouquinho, depois dos comerciais.
voltamos, Mulheres que Fazem, falando hoje de flores, né? Falando um pouquinho de nós, dessa característica da mulher de trazer o belo sempre para mais próximo possível. Você concorda com isso? Claro que sim. A gente tem um pouco dessa diria, mania. É verdade, Brincadeira. Mas nós estávamos falando, Karina, tem você falou assim, é um certo estigma ou do uso dessas flores, ou de determinadas flores, mas não tem nenhuma base física de verdade. Por exemplo, eu fiquei pensando, não tem determinadas flores de campo, do nosso dia a dia, que elas têm uma durabilidade muito... Tem. Como é que tem? Claro. Então, assim, quem faz arranjos trabalha com flor de corte, é assim que se chama. Tá. Então, tem certas flores que não servem para flor de corte. Tá. Você corta ela do pé e dali meia hora ela já está murcha. Tá. Então, essas já não são mesmo usadas em floricultura. Então, você tem um certo estudo em relação a quais são desse dia a dia que a gente tem? Por exemplo, pensei naquelas florzinhas amarelinhas pequenininhas que a gente encontra em qualquer lugar, mas elas não têm nenhuma durabilidade. Exatamente, não, tem. Claro, a gente tem que, assim, com a prática ou realmente pesquisando alguma coisa, você vai sabendo quais são mais duráveis ou não, até para não cometer também o sacrilégio de montar um buquê com uma flor que vai durar uma semana e uma outra que vai durar um dia, porque aí aquele buquê em um dia já não serve mais para nada, né? Existe isso é um fato. Claro. Você acaba comercializando ou trabalhando com buquês, por exemplo, que duram um dia? Não. Aí eu sempre faço escolhas de flores mais duráveis, inclusive os nossos buquês duram bastante, é uma coisa que eu fico bem feliz, que as pessoas comentam que duram bastante. E é claro, existem situações, por exemplo, você vai decorar um casamento, você não tem necessidade de que aquela flor dure uma semana. Tá. Então, dependendo do uso que você vai fazer daquele buquê, você pode fazer com flores mais frágeis, que você sabe que por 10 horas, 12 horas ela vai estar bonita, mesmo que no dia seguinte já não esteja mais. Então, aí você pode até fazer uma composição que misture um pouco mais isso. Mas para buquês para presente, para você ter na sua casa, aí não vale a pena, tem que durar pelo menos uma semana, né? Eu acho que é o mínimo que pode durar. Você falou, me fez lembrar o seguinte, porque eu sempre tenho pena, eu vou te dizer, daqueles arranjos, estão todos os ferrinhos enfiados ali dentro e tal. Existe uma diferença de buquês, por exemplo, para casa, tal, para casamentos, para shoppings, existem? As formas de montagem são diferentes. Por exemplo, esse buquê é um buquê que, na verdade, é chamado de buquê francês mesmo, que é simplesmente o arranjo das flores e ele está preso por um araminho, um único arame que faz ele ficar na posição que você quer que fique. Mas, por exemplo, um buquê de noiva, geralmente ele é aramado. Aramado significa que a grande maioria das flores que está compondo aquele buquê tem que ser estruturada para ela ficar naquela posição que você quer que ela fique. E buquês de casamento, por exemplo, nem todas as flores precisam ser aramadas, mas algumas talvez precisem ser aramadas em grandes arranjos para que ela fique realmente na posição adequada por um bom tempo, né? Para exposição, por exemplo, eu vejo esses arranjos, que aí não são só flores necessariamente, de shoppings e tal. Como é que eles são estudados? Para a durabilidade deles é bem maior? Bem maior. Fica, na verdade, acho que de uma semana a 10 dias, mais ou menos. Depois são trocados. 10 dias? Eu já achava que fosse mais tempo ainda. Não tem como ficar. A flor mesmo, depois de cortada, não suporta muito mais que isso. Porque tem alguns arranjos que não são feitos também com vasos, como eu não sei qual é a tecnologia, mas são os próprios vasos são plantados. Sim, quando Quer a flor dizer, é você plantada, faz um conjunto, né? Não, sim, não claro, é isso? claro. Quando a flor é plantada, por exemplo, em shopping center usam muito a orquídea phalaenopsis. Aí ela tá plantada na terra. Aí ela dura um mês e pouco. Mas quando a flor é de corte, ela já foi cortada do pé, aí não. Mas assim, existem esses arranjos que são montagens de vasos, né? Claro, composições de vários vasos em cachepôs maiores, que fica lindo também. Aí sim, esses são muito duráveis, porque a flor tá na terra, ela tá recebendo nutriente, ela tá, na verdade, viva ainda e plantada, né? Você também trabalha com esses arranjos? Também. Com esses arranjos. Os arranjos, então, de corte, eu lembro uma vez, eu trabalhei um pouquinho também, adoro mexer com todas essas coisas, e quando eu fazia decoraçõezinhas, assim, pequenas, não é nada disso, mas tinha uns pozinhos que a gente fazia ela ter uma durabilidade maior. Existe ainda? Existe. Pozinhos e líquidos também, que são conservantes para flor. E o que é a base desses conservantes, hein? Na verdade, é um conservante químico mesmo. Químico? São químicos.
E tem que tomar muito cuidado para usar, porque dependendo do tipo de flor, ele pode ser benéfico ou não, na quantidade de uso. Por exemplo, os lírios são flores que aparentemente são bem fortes, mas se você puser um pouco a mais de conservante na água do lírio, ele vai murchar muito mais rápido. Mais rápido. Porque é um componente de acidez, né? Acidez que fica na água e tal. Então, mas existem sim e são eficientes. São bem eficientes. Aí quem quiser usar isso, esses conservantes, é fácil de encontrar, mas sempre ler muito bem a instrução de uso para não ter esse problema de ter muito mais concentração do conservante do que a água, porque aí faz mal para a flor. O que você orientaria ao pessoal, às donas de casa, as mulheres e homens, porque tem homens que também curtem e gostam muito de fazer arranjo, que também é uma terapia, né? E de receber arranjos também, os homens gostam muito. Você tem essa demanda também? Bastante, eu faço muitos arranjos que são oferecidos para homens. De mulheres para homens também. Ou de empresas para homens? Empresas para homens, de mulheres para homens, é uma coisa muito interessante isso. Olha que acho que não existe uma pessoa que não fique feliz ao receber um buquê de flores. É assim, você está dizendo para você, olha, eu estou te passando cuidado, uma boa energia, não é? Eu acho que é isso que a gente sente. É um carinho, né? É um cuidado. Olha, mas que coisa interessante. Como é que é? Como é que é essa demanda? Então, quando eu faço os buquês, quando a pessoa me fala que é um homem, que é masculino, então eu uso flores que eu considero mais masculinas. Tá. Tem algumas flores que se chamam protéias, são muito masculinas, porque elas são um pouco mais brutas de aparência, são lindíssimas. Eu ia perguntar pra você se elas não são mais selvagens. Mais selvagens e mais brutas mesmo. Brutas mesmo, de imagens. Mas dão arranjos maravilhosos. Então, mais complementos verdes, nada de muito delicadinho ou cor-de-rosa, claro, nada muito feminino, e sim masculino, e ficam maravilhosos os buquês, ficam muito bonitos. A maior demanda que você tem para a empresa qual que é? Para a sua empresa qual que é? Buquês para presentear. Para presentear. E eventos também. Eventos também a gente faz bastante. Mas buquês para presentear é diariamente, vários. E a gente tem algumas coisas... Aniversários, coisas mais... Sim, aniversário, comemoração de casamento, de datas especiais, nascimentos. Faço muito buquê para maternidade, que eu acho uma delícia fazer. É gostoso. E esse tipo de coisa. E você usa uma coisa que também sempre me foi interessante, porque tem algo que tem o cheiro, o odor dos temperos. Existem temperos que são muito bonitos. Tem né? Sim. Você utiliza no dia a dia? Porque tem uma coisa do odor, né? Alguns com bastante parcimônia, assim. Por exemplo, o alecrim é um ramo que eu acho super bonito. Mas é um cheiro forte. E é um cheiro forte. Mas assim, verdade. 1 ou 2 galinhos de alecrim, às vezes num arranjo, fica super bonito, porque ele dá uma leveza, que ele tem aquelas galinhos fininhos, né? Super bonito. Mas é pouco, não é muito não que é usado. Inclusive as próprias flores, a gente tem que tomar cuidado com isso também, com o uso. Principalmente maternidade, né? Maternidade, hospital, e jantares, por exemplo. Então você vai fazer um jantar, você dificilmente... Usar a Angélica não dá, né? Não dá. Porque eu gosto de Jurandé, mas ela é forte mesmo, né? Não tem como. Nem no ambiente do próprio jantar, nem em uma sala próxima, porque é um odor muito característico. Então, esse tipo de coisa também tem que prestar atenção. Não pode misturar com o odor da comida. A gente sempre tem que saber se a pessoa é alérgica, não é alérgica. Tem alguns detalhes interessantes para fazer. Porque é interessante você estar olhando assim, essa sensação de bem-estar vem das cores e vem da forma, mas da mesma maneira os odores também interferem. Também, claro. Né? Então às vezes você entra num ambiente, você está sentindo um cheiro, está se sentindo mal, você está sabendo de onde o oposto, né? O oposto, você está se sentindo bem e não está sabendo de onde vem, exatamente. né? Tem que ter esse cuidado. E se você acha que de uma maneira geral, quem trabalha com flores tem esse olhar, tem essa... Eu espero que sim. Eu espero sinceramente que sim, porque é essencial, né? Essencial. Eu considero essencial no meu trabalho, então eu essencial, sim. Mas ele é difícil, né, saber, porque normalmente não é uma coisa que as pessoas associam de uma forma direta. Não. Né? As sensações físicas ao adorno, né, da flor. Claro. E aí volta aquele meu passado todo. Eu acho que eu tenho isso muito claro por causa da arquitetura.
de uma combinação, como se sentir bem no ambiente, que cores são agradáveis ou não, como é que você usa essas coisas todas misturadas para conseguir uma sensação. Você normalmente conversa com o seu cliente para ter uma ideia, ou ele quer uma buquê para o aniversário e você... Então, varia muito, porque assim, a gente tem uma parte da empresa que é de venda online. Então, para essa parte, eu tenho os buquês todos ali no site, a pessoa escolhe aquele buquê pronto. Mas o forte mesmo é o buquê personalizado. Então, eu acabo conversando com muitos clientes. Tá. Então, eu sempre pergunto se, claro, o sexo de quem está recebendo. Idade interfere, não? Às vezes interfere. Se é mãe, tem muitas pessoas que presenteiam a mãe, que eu acho o máximo também. E assim, você fica sabendo um breve histórico daquela pessoa. Às vezes, cor preferida, esse tipo de coisa. E aí, tem muito mais chance de acertar, né? Ela é esperta, né? Espera um pouquinho que a gente já volta com a Karina para dar dicas pra gente. Como é que a gente vai poder colocar de maneira a durar na nossa casa, pelo menos uma semana, florzinhas no dia a dia. Fiquem aí, a gente já volta. Voltamos aqui no último bloco com flores. Eu adoro flores. Assim, bom, é redundante perguntar para você. Com certeza, né? Com certeza. Karina, dá umas dicas pra gente, né? Como é que os web espectadores, assim, podem estar mantendo a casa, né? Com flores do seu dia a dia, enfim, o que você acha que mantém mais? O que você acha que é interessante? Tá, eu acho assim, a primeira coisa é escolher uma flor que realmente esteja fresca. Isso não é tão complicado de saber fazer, basta você olhar para a flor, você já está meio caidinha, meio murchinha, se o caule já está mais amarelado. Ou pretinho, se não está mais tão verdinho, quer dizer que ela já está passando do ponto. É sempre bom comprar uma flor que você perceba que está com um frescor, porque com certeza ela vai durar mais. Também, se você quer que dure mais do que uma semana, é interessante comprar as flores ainda em botão. Claro que o arranjo vai ficar com um aspecto diferente na hora que você montar, que puser no vaso, que as flores vão estar fechadas, mas até isso eu acho muito interessante. Você vai acompanhar aquele botão se abrindo. Mas aí talvez precise da Karina fazendo, né? Porque aí... Não, acho que não. Você põe no vaso e ele vai estar com uma cara mais fechadinha, não tão alegre, talvez. Mas você vai acompanhar aquilo abrindo e é muito bonito. Então, depois de um dia, 2 dias, aquele botão já vai estar se abrindo, você vai ver a flor se abrir e ficar totalmente aberta. E isso faz, então, com que ela fique mais tempo na sua casa. Eu acho muito interessante. Outra coisa, a água que é colocada na flor tem que ser sempre uma água fresca. Isso troca todos os dias de qualquer flores? Não, acho que de 2 em 2 dias já é suficiente. Não precisa trocar todo dia. Mas é importante que cada vez que você troque a água, que você corte o talo da flor. Você dá um cortezinho no caule, de preferência no sentido inclinado, porque você aumenta a área de absorção de água. Então, é bem importante isso. E essa ideia de que colocar gelo, é verdade mesmo? Não faz tanta diferença, mas a água, quanto mais fresca tiver, melhor. Tá. Se tiver um dia como hoje, quente, que a água também vai estar numa temperatura ambiente um pouquinho mais quente, é interessante você colocar um gelinho para a água ficar mais fresca. Ela conserva melhor a flor. Outra coisa, procurar deixar o arranjo na sua casa numa parte que seja um pouco mais arejada. Que a flor também, ela se ressente muito de ambientes abafados, de lugares que não tenham nenhuma circulação de ar. Então, ela gosta de um frescor também no ar. A flor gosta disso. Tanto que, para a conservação das flores, enquanto não estão sendo usadas, elas ficam em câmaras frigoríficas. Isso eu vi, interessante, né? Não chegam a estar geladas, mas elas estão muito frescas. É uma temperatura bem baixa. 3, isso independente, mesmo sendo as nossas flores tropicais, independente. Sim, elas ficam... Porque são de corte, é isso? Porque são de corte. O meio melhor para conservá-las é num ambiente totalmente fresco. Então, em casa é bom a gente pensar nisso também, deixá-las num ambiente que elas não estejam sofrendo o calor, né, da estação. No inverno, claro que elas duram muito mais do que no verão, tem isso também.
Não sei o que mais que eu posso te dizer. Me ajuda a raciocinar, só curiosidade agora. Assim, as nossas flores tropicais, né, assim, a absorção do solo, ela é mais fácil, menos fácil? Mais fácil. Mais fácil do que no... Ela, na verdade, ela guarda mais água. Tem mais água e ela também consegue acumular mais água. Por exemplo, as helicônias. As helicônias é um elas exemplo. Duram muito tempo. Quer dizer, você não precisa nem ter tantos cuidados como você está dizendo, não porque ela precisa. vai ficar lá. Não, se colocar a helicônia na água, claro, é sempre bom trocar a água, porque ela está você fazendo diz uma que troca. Independente, tá, mas assim, ela está fazendo uma troca com a planta, né? Tá. Então aquela água está sendo utilizada, é bom você dar nutrientes novos para a planta. Tá. Mas ela é muito mais durável do que uma rosa, por exemplo. Então, os tropicais são geralmente bem mais duráveis. Agora, mito ou verdade, deixar as flores no quarto faz mal? Olha... Ou eu te peguei de calça curta Você me aqui? pegou de calça curta. Eu acredito o seguinte... Dizem que faz mal por causa da troca, gás carbônico e tudo mais. Mas eu fico sempre pensando o seguinte... O tamanho de um arranjo que vai estar no teu quarto, a quantidade de flores ou a quantidade de gases que vai estar sendo trocado ali, não pode fazer mal a ninguém. Eu tenho sempre na minha cabeceira, sempre acordo super feliz olhando para elas. Nunca me fizeram mal, isso eu posso te dizer. Ao contrário, né? Faz muito bem, né? Fazem bem. Claro, porque você não vai ficar num cemitério, né? Porque eu acho que é essa a ideia, né? Claro, você ficar num ambiente fechado, com um monte de plantas, né? Mas, claro, no arranjinho de cabeceira não vai fazer mal. Vai fazer bem, certeza que faz bem. Vai fazer seu dia, né? Você acordar pelo menos sentindo um aroma gostoso, né? E tendo um bom dia. Agora, uma dica, né? Aí é uma dica, se você não quer fazer nada disso, né? Dá muito trabalho. Fala com a Karina, né? Karina, porque você faz esse tipo de trabalho, não faz? Faço. A gente faz manutenção, a gente chama de assinatura de flores. Tá. E aí funciona assim, a pessoa diz quantos arranjos ela quer na casa, a gente vai lá, dá uma estudada, vê tipos de vasos, se ela tem o vaso ou se vai ser um vaso da própria Lechoá. E a gente entrega semanalmente esses arranjos, troca toda semana. Assim, nesse caso é uma contratação, sei lá, anual, semestral? É uma contratação mensal. Mensal. Mas que os buquês são trocados semanalmente. Então, o pagamento é feito mensalmente, mas os buquês são trocados toda semana. E é super Isso é uma dica fantástica, não é? Nossa, perfeito. Porque assim, existe mesmo. Eu lembro, houve épocas, não é o momento atual, mas houve épocas que eu fazia exatamente isso. Em São Paulo, que é um país imenso, é interessante que a gente só tem uma área de concentração, né, de venda das flores, que é ao redor ali do Ceasa. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu realmente levantava cedinho de madrugada, porque eu queria estar sempre, mas não é algo que a gente consegue, quando não é a profissão, manter sempre, né? É um prazer fazer isso, né? Mas todas as semanas não dá, né? As pessoas não têm nem tempo mais pra isso, né? Hoje em dia. É tão corrido, tá? Aquela horinha da manhã você quer mais dormir um pouquinho mais, né? Até uma coisa interessante que eu andei pensando aqui, quer dizer, veio agora isso realmente, assim, você manter algumas plantas, cultivar algumas plantas de flores em casa para poder fazer pequenos arranjos, isso é viável? É viável, mas assim, você precisa de uma área grande de Porque flores. Você tem, né? Você claro, eu tenho algumas coisas, de folhagem tem bastante coisa também, mas... Na tua oficina você tem plantas que você cultiva? Tem algumas coisas que sim. Mas a flor mesmo... Não, algumas flores eu tenho também. Tá. Não só folhagens. Mas em casa é meio complicado. Mas você tem plantada no solo ou em vaso? Não, no solo. Tá, então essa ideia que eu coloquei não é viável, não? Não, até é viável, mas você vai ter... Você imagina que você vai ter um vaso que quando aquilo estiver florido, você vai colher aquelas flores e aquele vaso vai ficar. Então, aí acabou. É isso que eu tô perguntando. O vaso, ele não tem a possibilidade. Tem algumas flores que sim, que vão brotar novamente, mas a grande maioria você vai ter que acabar substituindo ou ficar um bom período de tempo com aquele vaso, com aquele aspecto, né, de que foi colhido e não tem nada ali. O vaso, a planta, ela leva mais tempo do que no solo pra florir novamente? Não. Ou é o mesmo? É o mesmo período, não tem diferença. Tá. Essa coisa de germinar e tem mais a ver com o tipo da terra e a adubação da terra, a qualidade do solo, do que se está mesmo no chão ou num vaso. Tá. É mais o solo mais do que o processo de... Mais os nutrientes que ela encontrar por ali, né? Tá. É isso, gente. Flores é algo que a gente deve estar mais atento.
Agora, uma das coisas que eu acho que é interessante que vocês pensem aí, reflitam aí, né? E é algo que normalmente as pessoas acabam dizendo, é tão interessante isso que eu já ouvi muitas vezes assim, eu não tenho a flor de corte, né? Porque é uma pena tirar a flor da natureza, né? Uhum. E aí é interessante a gente refletir, né? Quer dizer, num mundo tão maluco, né, tão atualmente em tanta ebulição, tantas coisas nos fazem nos sentir bem ou nos sentir mal. Fica aí a reflexão. Quer dizer, as flores, na verdade, é claro, eu falo com meu filho, não tira porque ela está sentindo, claro, é uma verdade. É que todos nós ensinamos, né? Mas essas flores, acho que as pessoas têm que entender também que elas são cultivadas para esse propósito, né? Elas são plantadas e cultivadas, grandes extensões de terra aqui no nosso país e em outras, cultivadas com flores para esse mercado de corte. É isso, a reflexão é diferente, né? Eu estar indo para um local e tirar um elemento da natureza, né? Inaceitável, não pode fazer. É muito diferente de você estar se preparando para o bem-estar. É isso aí. Né? Porque eu acho inegável que as flores trazem de verdade uma sensação... É uma energia muito boa, né? Prazerosíssima, muito, né? Muito. Só que a gente muitas vezes não faz essa ponte. Mas dá uma olhada, olha, aqui nós duas aqui hoje, né? Todas as horas estamos olhando para essas daqui e eu vou agora pedir para que você comente quais são estas que você escolheu. Tá. Essa flor do meio é a curcuma. Curcuma. Uma flor bastante tropical. Encontrada em trópico mesmo, né? Muito. Como é que chama? Na Baixada Santista, tem isso? Tem, sim, tem. E aí, depois a gente tem a Austroméria, que já é uma Essa flor já um pouquinho mais europeia, né? né? E para complementar, uma coisa que é meio inusitada no arranjo de flores, que é o trigo. Então, esse é um trigo que a gente chama de trigo japonês ou chinês, mas é uma espécie de trigo. Eu ia perguntar pra você, porque assim, gente, é super lindinho, vai pegar direitinho depois os detalhes, mas ela é muito delicada. E eu acho interessante, eu gosto muito de usar o trigo, porque o trigo tem uma conotação de boa sorte, né, de fartura, então eu gosto muito de usar, eu acho o efeito dele lindo. Eu não sei, assim, eu não diria que era trigo, eu achei que fosse uma outra, porque ele é realmente bem diferente, ele é uma bolinha, né? Ele não o trigo normalmente é mais puxadinho, né? Esse é um trigo japonês. Ou chinês. Lindo. E esse arranjo ficou muito lindo. Obrigada por Obrigada, eu que agradeço. Florido o nosso mês de março com a entrevista. Obrigada, Karina. E eu queria que você deixasse para os nossos web espectadores como é que eles encontram você. A gente tem um site que é www.lechoa.com.br e um telefone que é 011 2157 6467. Tá aí. A dica aí, vocês querendo passar sempre muito bem, é só porque tem no online também, né? Você tem venda online. Tem venda online. Que é no site. É só contratar pelo site. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada por vocês e até semana que vem.